Vamos começar então essa série sobre o Espírito Santo. Eu vou começar falando com você sobre o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Porque Jesus foi uma das primeiras pessoas a falar sobre o Espírito Santo, a começar a ensinar os discípulos sobre o outro Consolador que viria. E o outro Consolador Jesus chamou o Espírito Santo. Aqui no Evangelho de João, Jesus vai conversar com os discípulos e ele vai explicar muito qual o propósito, o que o Espírito Santo veio fazer. E o Espírito Santo ele é importante para todos nós. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todo cristão que nasceu de novo precisa. Às vezes nós pensamos assim, pastor, então quais são os passos do cristão? Nós pensamos assim, que o primeiro passo é se converter, o segundo é ser batizado nas águas, e a gente pensa assim, que o terceiro passo é, fui cheio do Espírito Santo, agora fui batizado com o Espírito Santo, acabou. Não. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, é aí que começa. Porque agora eu vou ter que lutar. Vou ter que buscar mais a Deus para me manter cheio dele todos os dias. Por quê? Porque o trabalho do diabo desse mundo é começar a me esvaziar, fazer com que eu me esvazie da presença de Deus. E quando eu estou cheio da presença de Deus, não sobra espaço para as outras coisas entrarem na nossa vida, como o pecado, como a preocupação, como a inveja, como a depressão, como a angústia, estresse, ansiedade, tantas coisas que vão entrando. Essas coisas elas só conseguem entrar aonde tem espaço. Agora, quando eu me encho de Deus, não sobra espaço para essas coisas entrarem na minha vida. Então, não é apenas ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso continuar com essa busca sempre, para que eu me mantenha um cristão cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais as pessoas vão ver Jesus na sua vida. É como Jesus dizia, quem vê a mim, enxergava quem? O Pai. Jesus dizia, quem está olhando para mim está vendo o Pai. Porque Jesus, ele buscava sempre estar em oração perto de Deus. Nós temos que buscar. Vamos ver o que Jesus falou sobre o Espírito Santo? João 14, versículo 16, a Bíblia Sagrada fala assim para mim e para você. O que diz? Eu rogarei ao Pai, e o que diz a Bíblia, pessoal? E Ele vos dará outro Consolador. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo ele é o outro Consolador. É aquele que viria quando ele partisse desse mundo, quando ele morresse por nós naquela cruz. E foi necessário que ele morresse. Por quê? Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não habitava dentro do homem. Na antiga aliança, que era a lei, ele ficava ao redor, no entorno, mas ele não habitava dentro. Por quê? Porque a presença de Deus ficava num local que era a Arca da Aliança. E naquele lugar ninguém podia entrar, porque todo homem tinha pecado. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, ainda tinha que fazer um sacrifício para poder chegar ali. Porque se ele tivesse em pecado, ele caía duro na hora. Porque ainda o sangue de Cristo não tinha aberto o caminho para nós chegarmos até Deus. E a presença de Deus habitava dentro de uma arca, que ninguém podia tocar, ninguém podia olhar para ela, a não ser as pessoas autorizadas que podiam tocá-la e manuseá-la. Os outros não, morriam. Hoje tudo mudou. Quando Jesus morreu, tanto é que a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de onde? De alto a baixo, ou seja, a presença de Deus não habita mais naquela arca. Deus agora pode habitar onde Ele queria, dentro de você. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Jesus está dizendo, Ele é o outro Consolador. Ele é a promessa de Deus, é o próprio Deus conosco, o Espírito Santo. Aí diz aqui, Ele é o outro Consolador. E o que Ele vai fazer? Para que fique convosco para sempre. Ou seja, Ele está habitando em mim, no dia a dia, no cotidiano, Ele está comigo. A gente vê muito no Antigo Testamento que de vez em quando a pessoa tinha uma experiência com o Espírito Santo, de vez em quando ela tinha uma experiência com Deus. Agora conosco Ele habita para sempre. Ele está sempre dentro do cristão. Todo cristão que aceita Jesus foi tocado pelo Espírito Santo, possui o Espírito Santo. A única diferença é que ainda não está transbordando. É que nem o copo, que eu posso mostrar para você. O meu copo com água aqui, ele tem água, só ele não está o quê? Ele não está cheio. Então todo cristão que aceita Jesus, ele tem o quê? Ele tem o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que nos convenceu, que nos tocou, que através da palavra nos moveu para que a gente se entregasse para o Senhor, aceitasse Jesus, estivesse na igreja. Tudo é Ele que faz na nossa vida hoje. Precisamos perceber isso. Só que a gente tem o Espírito Santo, só ainda não estamos o quê? Eu não estou transbordando, eu não estou cheio. Então o batismo com o Espírito Santo é esse transbordar. E quando eu transbordo, significa que eu estou tão cheio que eu posso também dar para os outros a presença de Deus.
posso levar os outros à presença desse Deus. Agora vamos lá, Jesus disse, ele é o outro Consolador, e para que fique convosco para sempre. Então não é uma coisa que vai acontecer de vez em quando, Deus vai estar habitando dentro de nós todos os dias. O que mais, 17? Ele é o Espírito do que, pessoal? Da verdade. Aí a Bíblia diz, e o mundo não pode... Então, as pessoas do mundo não podem. Se eu quero ser batizado com o Espírito Santo, o mundo não pode mais estar em mim. Eu preciso ter me entregado completamente para Deus, porque o mundo não conhece o Espírito Santo. Quanto mais o mundo vai entrando na igreja, o Espírito Santo vai fazendo o quê? Ele vai se afastando. Então nós não podemos mais compartilhar com esse mundo. Aí diz mais, e porque o mundo não o vê, e o mundo nem o conhece. E tem várias igrejas hoje em dia que não acreditam mais no batismo do Espírito Santo. Por quê? Eles foram se esfriando, foram se distanciando, foram entendendo a Bíblia mais com a razão do que com a direção do Espírito. E não acreditam mais, não enxergam, não veem, não sentem. Diz que isso acabou, foi só na época de Jesus, ou quando você é batizado nas águas, você já foi batizado com o Espírito Santo. Eles, não, isso não existe mais. Existe. E Jesus está dizendo que o mundo não pode receber, o mundo não vê, o que mais que diz a Bíblia? Nem o conhece, mas olha o que Jesus disse, mas vós o conheceis. Por que nós vamos conhecer ele? Porque a Bíblia diz, porque ele habita com quem? Convosco, e além dele estar conosco, a Bíblia diz aqui, ó, ele estará em vós. Então Jesus diz que ele está dentro de mim hoje. Hoje ele habita em nós, hoje ele trabalha em nós, hoje ele nos toca, hoje ele fala conosco. Aí diz o 18, o que Jesus disse? Eu não vos deixarei, como é que ele não vos deixará? Órfãos, mas ele diz aqui, eu voltarei para quem? Então para os discípulos era uma coisa engraçada, porque eles viam Jesus. Só que o Espírito Santo eles não iriam ver. Eles precisavam sentir. Era completamente diferente o que eles teriam que viver agora. Porque Jesus estava na frente deles, eles conversavam com Jesus, eles falavam com Jesus, eles podiam sentar com Jesus, eles podiam fazer uma refeição junto com Jesus, ouvir a voz de Jesus, mas o Espírito Santo era uma experiência completamente diferente agora, porque agora eles não viam mais. Agora eles precisavam acreditar. Tanto é que a Bíblia diz que o justo vive pelo quê? Pela fé. Então hoje nós sentimos, ele está conosco. Jesus disse, eu não estou sozinho. Hoje nós temos o Espírito Santo. É ele que guia a nossa vida, ele que conduz a igreja. É ele que faz tudo. A obra toda é feita pelo Espírito Santo. Hoje é ele que faz toda a obra e por isso a importância da gente começar a estudar e conhecer ele. O que mais que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Vai para o versículo 23 comigo, do mesmo capítulo 14 de João. Aqui em João ele vai falar bastante sobre o Espírito Santo. Aí diz aqui o 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, o que nós faremos, pessoal? Guardará a minha... Quem é que ama a Deus aí? Diga glória a Deus. Quem é que ama a Deus? Não é quem fala, é quem guarda a palavra. Se eu estou andando na palavra, Deus vai se sentir amado por mim. Continua. Guardará minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele o quê? Então Deus começa a habitar em mim quando eu ando na palavra, quando eu guardo a palavra, quando eu estou agradando. Aí diz 24, quem não me ama, o que diz nossa Bíblia? Não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que você ouviu não é minha, mas é do Pai que fez o quê? Então, ele quer habitar em você, mas você precisa guardar a palavra. 26, continue comigo, Jesus vai falar mais sobre o Espírito Santo. Vamos juntos, que diz a Bíblia. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, duas coisas que o Espírito Santo faz. Primeiro, ele vos ensinará todas as coisas. O próprio apóstolo João, na carta dele, ele diz assim, a unção vos ensina tudo. Quando ele fala que a unção te ensina, ele está falando sobre o Espírito Santo. Isso é uma grande verdade. Se você começar a buscar, e nós precisamos, irmão, chegar mais perto de Deus do que um dia já chegamos. E tem como chegar mais perto do que você já chegou. Deus tem muito mais. Talvez o que conseguimos até hoje é pouco perto do que Deus tem para nós. E chegou o momento da gente começar a decidir, deixar esse mundo, se aprofundar na presença de Deus, tirar momentos de oração, de comunhão, de intimidade, de começar a buscar, porque o Espírito Santo ele quer ensinar você. Como é que ele me ensina? Bom, primeiro eu tenho que aprender a ouvir ele, escutar ele, ser dirigido pelo Espírito Santo. Todo cristão tinha que ter isso como objetivo, um desejo dentro de si. Eu quero aprender a ouvir o Espírito Santo, saber qual é a voz dele, para que eu possa ser dirigido por ele.
Todo cristão tinha que ter esse desejo. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero ter comunhão. Então eu preciso aprender a chegar perto dele. Ele nos ensina, irmão. Se você começar a ter intimidade, comunhão, não apenas aquela oração que a gente, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa oração de pedir faz a gente alcançar coisas. Mas a presença de Deus vem com a oração que eu adoro, que eu louvo. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu e você precisamos aprender a ser um verdadeiro adorador. Tirar tempo para orar, tirar tempo para buscar Deus, tirar tempo para ficar na presença dEle, adorando. Essa é a oração que faz você crescer espiritualmente, ficar sensível à presença do Espírito Santo. Como é que eu reconheço a voz de uma pessoa? Quanto mais eu conheço ela, quanto mais eu convivo, quanto mais eu estou perto dela, eu vou reconhecer ela pelo caminhar. Ó, lá está vindo fulano, o jeito de caminhar, o jeito de falar, aquela voz, você reconhece. Então, quanto mais eu oro, mais eu busco, mais eu tenho comunhão, mais eu vou reconhecer a voz do Espírito Santo. E uma das funções dele é nos ensinar. Só que como que ele vai me ensinar se eu não tiro tempo para orar? Eu não tiro tempo para pegar minha Bíblia e ler a minha Bíblia e pedir, Espírito Santo, me ensina. Eu não tiro tempo para fazer isso. Eu digo que eu estou sempre ocupado, mas a gente tem tempo para o celular, tem tempo para a televisão, tem tempo para o filme, tem tempo para passear, tem tempo para entrar na rede social e ficar olhando. Olha lá, minha inimiga está na praia, eu estou aqui. Para ficar olhando a vida das outras pessoas, a gente precisa tirar mais tempo para aprender. Você gostaria que Deus te ensinasse, sim ou não? Tire tempo. Sente na sua casa, vai para um lugar, primeiro você ora, busca a Deus, depois você pega a sua Bíblia, comece a ler e diga, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. O que você não sabe fazer? Ele ensina de verdade, o melhor professor é o Espírito Santo. Qual é a dúvida, o problema que você tem? Comece a buscá-lo e peça, Senhor, me dá uma resposta na tua palavra. Senhor, fala comigo. Comece a ler a Bíblia, faz um propósito. Eu vou ler um capítulo antigo do Novo e vai chegarão pontos da Bíblia que Deus começa a falar com você, vai chegar um ponto de um versículo que ele te dá um entendimento, ele toca o coração. Tem uma cadernetinha, vai anotando o capítulo, vai anotando o que Deus falou com você. Tem palavras que às vezes Deus vai fazer você voltar lá e lembrar do que ele falou contigo, porque essa é a segunda função dele. O que diz aqui o versículo 26? Então, o Espírito, o Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O que mais que ele faz? E vos fará lembrar. Do que, pessoal? De tudo quanto vos tenho dito. Agora, isso aqui é interessante. Como é que eu vou lembrar do que eu não sei? Não tem como. Então, eu preciso começar a ler mais a minha Bíblia. Como é que Deus vai me lembrar de um versículo, vai me lembrar de uma promessa lá no livro de Sinfonia se eu nunca li? Lá no livro de Ageu, mas eu nem sei que existe isso na Bíblia, pastor. Ele não pode me lembrar do que eu não sei. Agora, quanto tempo eu tenho de cristão? Às vezes eu estou há mais de 10 anos cristão na igreja, mas é um ato de preguiça, porque eu nunca li a Bíblia toda. Estou há mais de 2 anos na casa de Deus, nunca parei para ler a Bíblia toda. Nunca me interessei para ler o Testamento. O Testamento é um livro, é um documento que mostra tudo que você ganhou. Tudo que tem para você, que é seu direito, que você pode reivindicar e receber. Eu tenho na minha mão um testamento que tem muitas promessas para mim, mas eu não tenho interesse de ler porque eu quero continuar na vida que eu estou. Eu deveria estar me debruçando sobre esse testamento e vendo tudo que o testador escreveu para mim. Tudo que é importante para a minha vida. Às vezes a pessoa está mais de 2 anos na igreja e nunca leu a Bíblia dela. Eu deveria ter me esforçado mais para servir a Deus. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo, mas eu não me preparo para que Ele me use. Ele quer lembrar você. Comece a ler mais a palavra. Ele vai poder ter mais liberdade de falar contigo. Porque às vezes você só leu Mateus, só leu os Salmos. Aí Deus quer falar contigo lá. Ele não pode, porque eu estou limitando ele, porque eu só leio isso aqui, eu não conheço mais. Busque, irmão. Pegue a sua Bíblia, ore e depois leia. Peça para o Senhor te ensinar. Comece a anotar. Ele vai fazer você lembrar de muitas coisas que ele já falou contigo. Tire tempo para buscar. E diz o 26 para nós terminarmos. E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho o quê, pessoal? Ele quer te ensinar e não só isso. Quer lembrar você de muitas coisas. Capítulo 16, versículo 7. O que mais que Jesus falou para nós sobre o Espírito Santo? Então, eu e você precisamos nos esforçar mais para buscar o Espírito Santo, para orar, tirar momento de comunhão, de intimidade. Orações onde você entra na presença de Deus, você sente a presença dEle, e às vezes você vai olhar assim, as lágrimas começam a vir porque você está buscando.
Irmão, a gente precisa voltar a ter comunhão, ao primeiro amor, voltar a ser cheio. Talvez um dia você foi batizado com o Espírito Santo, mas de um tempo para cá você não está mais transbordando. Aos poucos você está se esvaziando e não está percebendo. Quanto mais você se esvaziar, mais a carne vai dominando. Você vira uma pessoa estressada, uma pessoa irritada, uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não dorme à noite. Vai começar a ter isso. Você vai começar a ter sérios problemas emocionais e físicos. Eu estou me esvaziando. Eu preciso voltar a fazer o quê? Me encher de Deus. Está faltando Deus na vida das pessoas. Está faltando buscar mais. Deus é a solução de todos os problemas que você tem. Agora continua comigo, João 16, versículo 7. Aí diz a Bíblia Sagrada aqui, ó. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus está falando com os discípulos, né? Porque se eu não for, o que ele diz aí, pessoal? O Consolador não virá a vós. Ou seja, ele diz, o Espírito Santo precisa vir. É a hora dele começar a agir com liberdade nessa terra, porque Jesus nos conquista lá na cruz com a vida dele e o sangue dele. Aí diz aqui, ele não virá. Mas se eu for, o que Jesus disse? Enviar-vos-ei. Então hoje quem é que está aqui conosco? O Espírito Santo. Ele veio para ser seu amigo, para devolver para nós o que o Adão perdeu no jardim. Todos os dias Deus ia falar com Adão. Você não vai ver, mas tem dias que ele está te esperando. Tem dias que você vai dormir sem orar e ele vai dizer, você não orou hoje. Não falou comigo e ele queria falar contigo. Tem dias que ele vai dizer, você não leu a sua Bíblia, você está se afastando. E ele está sempre tentando trazer você de volta. Está na hora da gente se esforçar para buscar mais a Deus. E daí diz aqui o versículo 8, e quando ele vier, o que o Espírito Santo faz? Ele convencerá o mundo do que, pessoal? Quando fazemos coisas erradas lá dentro do coração, dói o coração, não dói? É um sentimento diferente, não sei, a consciência pesa, parece que tem alguma coisa dentro de nós que nos incomoda e diz que nós estamos errados. Às vezes você fala uma palavra para uma pessoa e dentro de você ele começa a te alertar, ele começa a falar que você não deveria fazer isso. Quem é que já teve esse sentimento assim? Nós não podemos perder isso, irmão. Porque às vezes nós vamos nos afastando, nos distanciando de Deus, que o Espírito Santo não consegue mais nos tocar com tanta força como ele tocava no início. Porque às vezes nós vamos endurecendo, vamos petrificando o nosso coração. Você tem que orar, Senhor, eu não quero mais, eu quero voltar a te sentir, eu quero ser sensível. Às vezes você vai dizer, bah, pastor, meu coração está que nem uma pedra. Então ora ao Senhor e diz, Deus, vem com a marreta do céu. Quebra essa pedra aqui porque eu quero voltar a ser sensível de novo. Quero voltar a chegar perto de ti. Às vezes Deus vai deixar a gente quebrar a cara, se dar mal, não vai fazer a nossa vontade, mas tudo é para o nosso bem. E daí diz, ele convence o mundo. Do que ele convence? Do pecado. Foi ele que nos mostrou que estávamos errados e que precisávamos de Jesus. Quando erramos, ele toca o nosso coração, ele nos convence. Você tem que colocar isso na sua oração. Deus, que o Senhor possa me tocar quando eu estiver errado, fazer eu me sentir mal, me arrepender. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. O que mais que ele convence? Da justiça e do que mais? E do juízo. Então ele me mostra as coisas certas e me lembra de tudo. Vamos lá. Jesus vai explicar. Do pecado, porque não crê em mim. Então Jesus está falando algo muito importante para nós. Por que as pessoas não vão ser salvas? Não é apenas pelo pecado que elas estão cometendo, mas é porque elas não quiseram receber o perdão que Jesus está entregando na cruz. Não quiseram acreditar no que ele fez na cruz. Que ele morreu para nos perdoar. É por isso que a pessoa não vai ser salva, porque ela não quis receber o perdão, porque ela não acreditou na obra que Jesus realizou. Aí ele diz, porque não crê em mim, continua, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, continua. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo, como é que ele está, pessoal? Julgado. Agora olha o 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. 13. Mas quando vier aquele Espírito, que é o Espírito do quê? Então Deus não tem nada a ver com a mentira. Ele é o Espírito da verdade. Leia. Ele vos guiará. Aonde que ele vai nos guiar? Ele nos ensina, irmãos. Precisamos. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de o anunciar.
Pastor, como é que eu sei que é o Espírito Santo? Está aí, versículo 14 está explicando. Tudo que o Espírito Santo faz é glorificar Jesus. Nada do que vem do Espírito Santo me afasta de Jesus, ao contrário, me leva para mais perto de quem? De Jesus. Sempre vai me levar para perto de Deus, para perto de Jesus. O Espírito Santo nunca vai me guiar num caminho contrário. Não, pastor, mas eu tive um entendimento que está acima da Bíblia, então não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai me levar para a Bíblia, para Jesus. Não, eu tive um entendimento que eu tenho que sair da minha igreja. Não, Deus não vai fazer isso, porque a Bíblia diz que eu tenho que congregar. Então o Espírito Santo ele sempre vai me levar para Jesus, sempre vai me levar para a palavra, nunca contra ela. Agora continua comigo. Versículo 15. E tudo quanto o Pai tem, o que Jesus disse? É meu. Por isso eu vos disse que ele há de receber do que é meu e vou-lo há de fazer o que, pessoal? Os anunciar. Então quem é o Espírito Santo? Jesus falou que ele é o outro Consolador, que ele ficaria conosco aqui, jamais iria embora. Não seria como no Antigo Testamento, pequenas experiências com Deus. Todos os dias ele está conosco. E ele habitaria em nós. O mundo não pode receber. Se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que me afastar das coisas desse mundo. É o próprio Deus morando dentro de nós. Qual a função dele? Ele nos ensina. Eu preciso buscá-lo para que ele comece a me ensinar o que eu ainda preciso aprender. E ele é aquele que me lembra de tudo que Jesus ensinou. Ele vai me lembrar daquelas promessas, daqueles versículos que eu já li. Quando for necessário, ele vai fazer eu lembrar de várias coisas na minha vida. Então eu preciso buscar, porque é ele que convence do pecado. Quando estamos perto dele, ele nos mostra quando estamos errados. Quando eu estou longe, ele não consegue me tocar. Eu preciso voltar para perto. Agora vamos ver o que é o batismo com o Espírito Santo em si. Atos capítulo 1. Como é que funciona esse batismo, pastor? Vamos entender agora. Livro de Atos capítulo 1. Todos acharam? Livro de Atos, capítulo 1. Vamos lá ver o que é o batismo do Espírito Santo em si, então. Vimos o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Agora, vamos ver o que é o batismo. Pastor, o que é o batismo? Como é que funciona? Como é que eu sei se eu fui batizado com o Espírito Santo ou não fui? Como eu já disse, todo cristão tem o Espírito Santo. Ele só não está transbordando. É como um copo que está pela metade. Dá para encher mais. O batismo com o Espírito Santo significa que eu cheguei ao máximo, ao topo. Eu me enchi tanto de Deus. Acabou? Não. Agora todos os dias o meu trabalho vai ser continuar cheio. Porque o mundo vai tentar esvaziar você. Vai fazer você não orar, não ler a Bíblia, não vir à igreja, não buscar, vai te distrair, vai colocar tantas coisas para que você vá se esvaziando. Como é que eu sei que eu estou me esvaziando? É porque outras coisas estão entrando. Está entrando tristeza, depressão, angústia, ansiedade, pânico. Está entrando estresse, está entrando inveja, está entrando raiva, está entrando ódio, está entrando isso, estão entrando muitos sentimentos. Significa que eu estou me esvaziando. Quanto mais vazio, mais está sobrando espaço para o inimigo entrar. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Esteja cheio de Deus, busque o Espírito Santo. Como é que funciona o batismo? Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus vai falar sobre isso aqui para nós. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água. Anote esse versículo 5 de Atos 1. Olha o que diz. Mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Como é que diz a Bíblia, queridos? Não muito depois do quê? Então Jesus está mostrando para mim e para você que são duas experiências diferentes, deslocadas. Não são experiências que acontecem juntas. O que Jesus está dizendo? Que uma coisa é o batismo com as águas, nas águas. Ele está dizendo não muito depois desses dias. Ou seja, ele está dizendo separado do batismo das águas vem um outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas um dia me disseram, quando eu me batizei nas águas, já fui batizado no Espírito Santo, não preciso falar em línguas, não preciso nada. Essa pessoa falou errado. Ah, mas, irmão, uma coisa que é engraçada e que é completamente incerta é a teologia. Você bota 10 pessoas que fizeram teologia, uma interpreta de um jeito, outra de outro. Então o que eu faço, pastor? Esquece tudo isso. Fica com o que a Bíblia diz. Porque Jesus nunca mentiu. E ele está dizendo que eu seria batizado nas águas e depois, alguns dias, com o Espírito. Então isso mostra que um batismo é o das águas, outro batismo é o quê?
Ele está dizendo, não acontece junto nem igual. Então, esquece o que falaram para você, porque às vezes o cara estudou lá, ele vai dizer que sabe tudo, mas ele está interpretando do jeito dele. Porque tu pega o texto bíblico, a interpretação dele está errada diante do texto. Então fica com o que Jesus falou, porque Jesus mente? Jamais. Então ele está dizendo que são experiências diferentes. Então, pastor, mas eu posso ser batizado no Espírito Santo antes do batismo das águas? Pode. Já vi acontecer isso com muitas pessoas. A pessoa veio, se converteu, e talvez na igreja, por isso ou por aquilo, não foi marcado um batismo. Às vezes acontece, pode levar mais tempo, menos tempo, e a pessoa buscou a Deus, se envolveu, se entregou, ela foi batizada com o Espírito Santo. Foi. E depois ela vai se batizar onde? Nas águas, porque ela vai cumprir essa ordem de salvação. Ela pode. O mais comum é primeiro a pessoa se batizar nas águas, para depois ela ser batizada com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo pode acontecer em qualquer lugar, irmão, não precisa ser só na igreja, não. Na igreja é o mais fácil, é o mais propício. Por quê? Porque todos nós aqui paramos tudo, você larga o celular, você esquece tudo, e você veio aqui na hora da oração, você fecha os olhos, nada te atrapalha. Porque a gente tira um momento só para quem? Para Deus. Por isso que é um pouco mais fácil, e normalmente é na igreja. Porque aqui é o momento que você se entrega, você vem só para orar, só para buscar. Mas eu já vi relatos de pessoas que já ouvi que foram batizadas com o Espírito Santo em casa, lavando a louça, orando no pé da cama. Pessoas batizadas porque começaram a adorar. O que eu preciso para ser batizado com o Espírito Santo? Bom, primeiro ponto, para ser batizado com o Espírito Santo eu não posso estar em pecado. Não pode haver nenhum pecado na minha vida. Se existe algum pecado, eu tenho que deixar todos os pecados de lado. Não pode existir pecado para que eu seja batizado com o Espírito Santo. Nenhum tipo de pecado. Eu tenho que estar perto de Deus. 2, para ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso tirar mais tempo em adoração. Às vezes a minha oração é só para pedir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero adorar. Se eu não estou sendo batizado, às vezes pode ser porque eu não tenho adorado o suficiente. Eu preciso orar mais, mas orar mais adorando, louvando, buscando a presença de Deus. Então o Espírito Santo vai vir, vai nos batizar. Terceiro ponto, às vezes a pessoa não está em pecado, ela está tirando tempo para adorar, mas por que ela não foi batizada? Às vezes é porque ela se trava. Ela fica com medo. Ela está buscando, ela está adorando, vem uma presença tão forte, vem uma vontade dela falar umas palavras, mas ela se tranca, meu Deus, de quem essas palavras? Será que não é coisa da minha cabeça? E ela fica com medo e ela se tranca e ela para. Para você ver que quando você é batizado com o Espírito Santo, você não perde o controle. Você tem o controle de tudo que está acontecendo. Você sente vontade e você fala se quer. Faz se quer. Ele não domina você e, pastor, eu apaguei e não lembro de nada, parece que eu desmaiei. 10 minutos depois eu acordei e estava no chão. Eu não sei se isso é o Espírito Santo. Todas as pessoas que eu conheci até hoje, no tempo que eu sou pastor, que caíam no chão, dizendo que era o Espírito Santo, que eu botei a mão na cabeça, elas manifestaram um demônio. Quase todas elas manifestaram um demônio. Porque eu nunca vi o Espírito Santo tomar você e você não tem mais o controle, ele faz o que ele quer. Eu vejo o diabo dominar a pessoa e ela não tem controle, nem lembra de nada. Depois ela acorda até, o que eu estou aqui? O que eu vi até esse momento. Pode acontecer alguma coisa que talvez eu não sei, mas eu acredito que quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem o controle. Você não perde o controle. Te dá uma emoção. Pastor, me deu vontade de falar alto. E eu falei porque me deu vontade. Mas fui eu que falei. Porque o Espírito está sujeito a quem? Ao profeta. Não é uma coisa que domina você. Você vai sentir uma presença tremenda de Deus. Uma vontade de chorar, o outro sente um calor. Cada um tem uma experiência. Você está sentindo. Deus faz você sentir. Mas se você quiser se travar, você também tem liberdade de se travar. Porque Deus não chega e tira toda a sua capacidade. Você tem controle sobre a situação. Então, por que às vezes a pessoa não é batizada? Às vezes porque ela se trava. Eu não posso me travar se eu quero ser batizado. Eu tenho que permitir Deus fluir. Se vier a vontade de falar, eu devo falar essas palavras. Continue lendo comigo. Aí diz aqui o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? A Israel e disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora o 8, pode marcar com uma caneta. Mas recebereis a virtude do Espírito. Então o Espírito Santo também é o poder de Deus, é a capacidade, é como se a plenitude, a unção, o poder, a virtude de Deus tivesse vindo sobre nós para nos capacitar para fazer a obra dele.
Aí diz, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, olha o que ele diz, ser-me-eis o quê? Testemunhas. Agora eu estou capacitado. Tanto para Jerusalém, como para a Judéia, Samaria e até os confins do quê? É que nem a carta. Você lembra quando você tinha que mandar carta? Se você não pegasse a carta e botasse um selo, dava para mandar? Não. O Espírito Santo é como se fosse o selo. Está lá, estou selado. Ele está aprovando e dizendo, está apto para fazer a obra. Está apto para ser minha testemunha por onde eu enviar. Então, todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Temos que buscar. Pastor, qual é a evidência? Como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Como é que eu posso ter certeza? Teve um dia no culto que eu senti uma presença triforte. E aí? Fui batizado ou não, pastor? Teve um dia minha perna começou a tremer. E, será que eu fui batizado? Não fui? Atos capítulo 2, aqui está a evidência. Vamos lá com o pastor. Atos capítulo de número 2. Vamos ver a evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo. Todos acharam? Versículo 1, leia com o pastor. O que diz 1? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles. O que foram vistas por eles? Línguas repartidas como? Aqui no grego é glosso, glossonaria, que é falar em línguas inteligíveis, que ninguém consegue entender, línguas celestiais. Então, qual é a evidência que eles foram batizados com o Espírito Santo? Toda pessoa que era batizada com o Espírito Santo, ela falava em línguas. Ela falava numa língua que ninguém entendia. Às vezes falava na língua que alguns conseguiam interpretar, pode acontecer. Mas essa é a evidência. Pastor, mas eu senti uma presença tão forte, minha mão tremeu, meu pé tremeu, cada um tem uma sensação. Pastor, parece que passou um choque, o outro pastor deu um fogo, o outro me deu uma alegria, cada um tem uma sensação, cada um é diferente. Pastor, como é que eu sei que eu fui batizado? Eu senti uma presença fortíssima assim, meu Deus, eu nunca tinha sentido da minha vida toda, só não falei em línguas. Então você foi quase batizado. Agora, a evidência do batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa fala em línguas. E é muito importante falar em línguas. Isso eu vou te ensinar nos próximos cultos. Que língua que nós falamos, por que é importante falar em línguas, o que muda na minha vida, tudo eu vou te ensinar nas próximas reuniões. Mas a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela vai falar em línguas. Se eu não falei ainda é porque eu não fui, precisa ser. Já foi batizado, é seu. Sempre quando você vai orar, dá vontade de falar em línguas, você fala em línguas novamente. E deve fazer isso. Depois eu te explico qual o benefício que traz. É uma oração que só quem é batizado no Espírito Santo consegue fazer. Tem uma só. E é muito forte essa oração. 3. E foram vistas línguas por eles, repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. E olha o que eles começaram, leia, versículo 4. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que fizessem o quê? Então, a evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo é quando eu falo em línguas. Vamos comigo no capítulo 19 de Atos. Tem uma curiosidade que às vezes acontece ainda nos dias de hoje. Atos capítulo 19. Então, até agora eu te mostrei o que Jesus falou sobre o Espírito Santo e estou te mostrando sobre o batismo do Espírito Santo, qual é a evidência, como que ele acontece. Vamos em Atos 19, versículo de número 1, todos juntos com o pastor, o que diz 1? E sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chegou a Éfeso. Olha o que estava acontecendo lá. E achando ali alguns discípulos, diz a Bíblia Sagrada assim, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, o que eles disseram, pessoal? Nós nem ainda ouvimos que haja o que, queridos? Isso, meu irmão, acontece na vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não sabem sobre o batismo do Espírito Santo e não receberam o batismo do Espírito Santo e às vezes não acreditam nesse batismo. Vamos ler de novo? Como é que diz o versículo 2? E diz, recebestes já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram,
Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntaram-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, todo mundo junto, o que eles disseram? No batismo de quem? Que era o batismo do arrependimento. João foi o primeiro a batizar, depois Jesus começa a batizar, que é o batismo de Jesus. Aí eles não conheciam. Irmão, hoje nós temos igrejas que não falam do batismo do Espírito Santo, que não acreditam no batismo do Espírito Santo, que dizem para você que foi só na época dos apóstolos, falar em línguas, demônios e tudo. Eles foram esfriando, foram deixando entrar mais a razão do que o Espírito, e foram se perdendo. E às vezes, com o passar do tempo, virou mais um clube social do que uma igreja que busca e adora quem? A Deus, porque às vezes a pessoa sem o Espírito Santo, ela vai se perdendo, se distanciando, mas existe. Nós sabemos disso. Se diz aqui, fomos batizados no batismo de João. Eu conheci pessoas que vieram ser membros da nossa Igreja da Graça, que eram de uma outra igreja. Eram pessoas boas, tinham uma ótima intenção de servir a Deus no coração, só que a pessoa estava numa igreja há 10, 15 anos, só que a igreja dessa pessoa não acreditava no batismo do Espírito Santo. Eles eram até ajudantes na igreja, quase como obreiros, nas outras é outros nomes, os cargos, só que a pessoa fumava, o outro bebia. E ele, pastor, mas que é isso, batismo do Espírito Santo? A gente nunca ouviu falar? E não havia libertação, porque quem é que faz a obra hoje é o Espírito? Se nós negarmos, como é que ele vai fazer a obra em nós? Aí eles vieram para a igreja, começaram a ouvir o evangelho, porque uma coisa é você ser um pregador que prega, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. Sua mensagem tem um efeito. Mas depois que você é batizado no Espírito Santo, a sua forma de pregar e a sua mensagem é completamente diferente. Porque o pastor prega aqui, mas quem é que toca o seu coração? O Espírito Santo. Às vezes o pastor fala uma coisa, mas Deus às vezes abre o seu entendimento, você entende várias outras. E quem é que faz você entender? Às vezes o pastor fala uma palavra aqui, e lá dentro de você o Espírito Santo começa a te lembrar de várias coisas que você fez, que não podia fazer. Então é Ele que faz a obra. Sem o Espírito Santo, como que as pessoas vão ser transformadas se Ele é que está aqui hoje para fazer a obra em nós? E essas pessoas foram ouvindo, foram se libertando, foram aprendendo a buscar Deus, foram abandonando essas coisas e descobriram que existe um batismo com o Espírito Santo. E o Paulo estava aqui falando com eles, aí diz o 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, cresce em quem? Em Jesus Cristo. E os que ouviram, então Paulo batiza eles agora com o batismo, que é o batismo da salvação, que é o meu e o seu de Jesus. Eles foram batizados em nome do Senhor. Como assim, pastor? Batizou, eu te batizo em nome de Jesus? Não, não é em nome de Jesus. Quando fala em nome de Jesus, está dizendo na ordem que Jesus deu. E qual foi a ordem que Jesus deu? Ide por todo o mundo, fazei discípulo entre as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho. Então foi isso que o Paulo fez ali, ele batizou na ordem de Jesus, quando o texto está dizendo. E ele batizou eles. E depois que o Paulo batizou ele nas águas, Paulo impôs-lhes as mãos e veio sobre eles, o que veio? Também é uma forma de ser batizado. Muitas vezes quando eu chamo as pessoas na frente, os obreiros botam a mão e ajudam a pessoa a ser batizada. E falavam línguas e faziam o quê? E estes eram ao todo quantos varões? 12. Você entendeu? Quando eles foram batizados, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Começaram a falar em línguas. É a evidência. Como é que eu sei que eu fui batizado? Estou falando em línguas. Pastor, se eu frequento a igreja e ainda não fui batizado, o que eu faço? Veja se não tem alguma coisa errada. Se não tiver, comece a adorar mais a Deus. Pastor, eu adoro. Então não se trave. Quando você sentir aquela presença, aquela vontade de falar, deixe o Espírito Santo vir e encher você. No próximo culto, eu vou começar a falar contigo sobre que línguas são essas que nós falamos? Por que eu preciso falar em línguas? Qual é a diferença que faz na minha vida ser batizado com o Espírito Santo? E o diabo entende quando eu falo em línguas? Que língua é essa que nós falamos? Nós vamos começar a conversar sobre a importância do batismo, de falar em línguas, na próxima reunião. Vamos ficar de pé. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.